E se eu te dissesse que é desejo de Deus que esse ano seja o melhor ano da tua vida? Eu queria falar com você aqui hoje sem auxílio de roteiro, de folha, de discurso preparado anteriormente. Eu quero deixar realmente fluir uma conversa com você a respeito dessa verdade. Deus quer que este ano seja o melhor ano da sua vida. Algo que a gente precisa entender a respeito de Deus, do Deus revelado em Jesus, Deus que revela a Deus, é o fato de que Ele não está acima do bem e do mal, como, por exemplo, os islâmicos concebem Deus. Um Deus acima do bem e do mal, ao manifestar a sua vontade, esta vontade, ela não pode ser enquadrada em nenhum parâmetro moral. Então, é lícito, obedecendo Deus, pegar um caminhão e sair atropelando um monte de gente numa calçada, porque a vontade de Deus não obedece nenhum parâmetro moral, não existe bondade ou maldade, existe apenas uma vontade que transcende tudo. Esse não é o Deus revelado em Jesus. O Deus revelado em Jesus é um Deus bom, sumo bem. E é da natureza desse Deus que tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele pensa, tudo aquilo que Ele quer, não pode ser outra coisa que não seja bondade. Bondade. Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: bem sei os desígnios que tenho para convosco, diz o Senhor, ou os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, são pensamentos de benignidade e não de calamidade, a fim de vos dar um futuro e uma esperança, diz a Sagrada Escritura. Deus só pode querer o bem, porque se não fosse assim, negaria a si mesmo. Ele é sumo bem. Deus quer que 2018 seja o melhor ano da tua vida. O que você, do teu lado, precisa fazer para que Deus concretize o seu desígnio de benignidade, não de calamidade, na tua vida, este ano? O que você precisa fazer? Eu quero te dizer, muito simples. É necessário que haja uma adesão da tua alma ao plano de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, divina vontade. Querer o que Deus quer, porque Deus quer o melhor. A vontade de Deus para você é simplesmente a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. A melhor coisa que pode acontecer para o seu filho é que a vontade de Deus reine na alma dele. A melhor coisa que pode acontecer para o seu casamento é que a divina vontade impere sobre seu casamento. A melhor coisa que pode acontecer sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho, sobre tudo o que você faz, sobre todos os projetos, sobre você, é que a vontade de Deus impere soberana em você. O mal entrou no mundo quando uma vontade diferente daquela de Deus se levantou. Um querer diferenciado do querer de Deus. Deus disse algo e eu passei a querer outra coisa, em oposição ao que Deus queria. Esse é o pecado da serpente, este é o pecado de Eva. Esta é a gênese do pecado. A própria vontade, a vontade humana, em oposição com a vontade de Deus. Santo Agostinho explica que na Trindade, Cristo é a inteligência, o Logos. E o Divino Espírito seria a vontade. O Espírito é na Trindade a vontade.
Só existe um meio da divina vontade voltar a ser em nós aquilo que ela era no princípio, antes da queda, uma coisa conosco. A efusão poderosa do Espírito. Aquilo que a gente recebeu no batismo, fomos mergulhados na vida divina. Esse batismo ele tem que ser real, ele tem que frutificar, ele tem que fluir. E nós acreditamos que neste tempo, Deus está derramando graça para que homens e mulheres recebam uma efusão poderosa do Espírito. Não para simplesmente conhecer a vontade de Deus, ou para fazer a vontade de Deus, para viver na vontade de Deus. Como se fosse uma atmosfera, como se fosse uma dimensão nova aonde você entra. E você começa a caminhar na vontade de Deus, caminhar no Espírito. É a vida no Espírito, que o Catecismo da Igreja Católica diz. Eu quero dizer a você que na virada do século XIX para o século XX, o Espírito Santo começou a falar a muitas almas. Alguns deles já são santos canonizados, outros são beatos, outros são veneráveis, outros são servos de Deus. Mas é muito interessante quando você começa a colher daqui e dali discursos, palavras desses homens e mulheres, desses místicos aos quais o Espírito Santo do Senhor falou no coração, ou quando você simplesmente começa a olhar para alguns escritos do Papa João Paulo II, quando ele começa a apontar para o terceiro milênio, para a virada do ano 2000 e começa a dizer que para este tempo o Senhor tem um sopro do Espírito para dar. Eu estou colhendo uma série de escritos que eu quero publicar sobre essas promessas. Mas eu poderia aqui, irmãos, falar de Beata Helena Guerra, que escreveu as suas cartas ao Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito, realiza uma novena ao Espírito Santo. Nós depois posso citar aqui Conchita Cabrera, do México, uma mística do México, que também começa a ter revelações e o Senhor começa a prometer a ela um derramamento do Espírito Santo. Santo Aníbal Maria de Francia, que é o fundador dos padres rogacionistas, Deus começa a falar para ele que vai derramar uma nova, uma santidade nova e divina sobre os homens. De modo muito especial, quero citar uma mística do sul da Itália chamada Luisa Piccarreta. Ela é de Corato, no sul da Itália. Quando menina, um dia ela estava na varanda da sua casa e teve uma experiência mística. Ela olhou para baixo e viu Jesus carregando a cruz. E quando ele passou na frente da casa dela com a cruz, olhou para cima e convidou a Luísa para participar da paixão. E ela disse sim. Passaram-se alguns anos, ela foi acometida de uma doença e passou por mais de 60 anos na cama. O engraçado é que os médicos iam lá e examinavam e ninguém conseguia, ninguém soube dizer que doença era essa que Luísa tinha. Mas o fato é que ela se entregou como hóstia viva, como vítima de expiação junto com o nosso Senhor, completando no seu corpo que faltou a paixão, como diz o apóstolo Paulo, uniu-se à paixão de nosso Senhor, ofertou isso em expiação pelos pecados e todos os dias praticamente o Senhor Jesus a visitava e ela tinha êxtases, experiências místicas nas quais o Senhor falava com ela. E o cerne, eu quero que você entenda isso, o cerne da mensagem
que Deus deu para a Luísa, que eu queria que você agora conectasse com aquilo que Deus falou para Beata Helena Guerra, aquilo que Deus falou para Dina Bellinger, aquilo que Deus falou para Conchita Cabreira, aquilo que Deus falou para Santo Aníbal. Enfim, todos esses místicos, a tudo aquilo que aconteceu, eu quero que você agora conecte isso com tudo que aconteceu no século XX, que eu e você sabemos, em todo o âmbito cristão, o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no século XX. O século XX é o século dos mártires. E qual é a conexão disso com o século do Espírito? O martírio, querido, o martírio é dom genuíno do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Quanto mais derramar o sangue, o martírio é um dom do Espírito. Portanto, se este século XX foi o século dos mártires, eu também preciso dizer, foi o século do Espírito. Porque o Espírito Santo fortaleceu homens e mulheres para o testemunho de Jesus. O Espírito Santo se derramou no século XX, suscitando movimentos eclesiais, congregações, sopros e mais sopros do Espírito que o século XX testemunhou. Não tenho dúvida, um grande sopro, um grande semear. Mas eu quero dizer a você que aquilo que Deus falou para os místicos é que tudo isso ainda era preparação. Que a grande onda do Espírito está para vir neste século, no terceiro milênio. Uma grande onda, um grande sopro do Espírito. As revelações de Deus para Luísa são resumidas nesse termo, divina vontade. O que Jesus começou a dizer a essa mulher é que os homens nasceram para querer o que Deus quer, porque Deus é bom. E Deus criou a gente para o bem, para viver a vida plena. E que a maior desgraça que nos aconteceu foi quando a nossa vontade se dissociou da vontade de Deus. Nasceu o egoísmo, nasceu a soberba, nasceu tudo aquilo que a nossa vontade dissociada de Deus começa a gerar. Um terreno baldio, porque ele é desocupado, cresce nele erva daninha, os insetos, os ratos. Ele é lugar, muitas vezes, onde o crime se esconde. Porque o terreno baldio, vazio, começa a crescer o mal. A nossa alma, quando dissociada de Deus, da vida de Deus, se tornou um terreno baldio. E a erva daninha começou a crescer. As paixões, o mal, o ódio. E só há uma cura. A vida de Deus ser infundida em nós de novo. Foi para isso que Jesus veio. A missão do Messias pode ser resumida nisso. Batizar-nos no Espírito Santo. Para devolver a nós a vida divina. Agora, dentro dessa vida no Espírito, existe algo muito singular que Deus prometeu, que Deus falou a Luísa Picarreta, que ia nos levar a uma vida no Espírito tal que nós passaríamos a não ter outra vontade que não seja a vontade de Deus. Esse é o fruto mais maduro do batismo no Espírito Santo. O senhorio absoluto. Cristo passa a querer em mim. Cristo passa a viver em mim. E eu amo o que Cristo ama. E eu odeio o que Cristo odeia. Eu quero o que Cristo quer. Eu rejeito o que Cristo rejeita. Ele passa a ser o critério. Ele passa a ser o modelo. Eu me configuro a Ele. Isso é a divina vontade. A vida na divina vontade. E o anúncio para esse tempo é o seguinte. Jesus falou para ela, para Luísa, nunca, como neste tempo, houve no mundo
tão densas trevas de pecado. Nenhum dos meus servos nos séculos anteriores, disse Jesus, teve que enfrentar a treva que os meus filhos neste tempo estão enfrentando. Por isso, por causa do desafio deste mundo, eu vou derramar graça e vou infundir a minha vontade nas almas. E aí, meus irmãos, o que Jesus fala para Luísa é que homens comuns, homens e mulheres comuns, vão ser levados da sua conversão de neoconvertidos a homens e mulheres com experiências de via unitiva. Eu não sei se você é familiar com esse termo, né? Via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Mas eu quero dizer a você que a via unitiva é a via dos místicos. É aqueles homens e mulheres que vivem na presença, mergulhados na presença de Deus. E só há um jeito de ser cristão no século 21. Só há um jeito de ser cristão no terceiro milênio. Ser místico. Ou somos místicos ou não somos nada. Ou somos místicos ou estamos vivendo uma caricatura de evangelho. Eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que esta mensagem da Divina Vontade, essa mensagem da Luísa Picarreta, chegou aqui ao coração do Padre Eduardo Dougert, na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, na metade do ano de 2017. Nós estávamos comemorando os 50 anos da renovação carismática católica no mundo. Deus veio e falou ao coração do homem que trouxe a renovação ao Brasil. E o padre foi tão tocado por esta mensagem porque percebeu a profunda ligação que há entre o batismo e a vida no Espírito e a mensagem da vida na divina vontade. Nós estamos por quê? Porque o Espírito é a vontade na Trindade. Então, irmãos, eu queria que vocês entendessem isso, porque nós estamos entrando agora neste ano, convidando homens e mulheres a fazer experiências de oração para entender a promessa da vida na vontade de Deus, na divina vontade. Eu queria convidar você a começar esse ano separando um fim de semana. Separa um fim de semana e mergulha nesses escritos e na experiência da divina vontade. Nós vamos ter vários encontros. Entra no portal da Rede Século XXI, escreve lá Divina Vontade, comece a buscar a respeito disso. Deus quer que você entre nesta dimensão. Ser batizado no Espírito tem como fruto a divina vontade reinando na nossa alma. Línguas, repousos, arroubos, emoções são muito bem-vindas, mas nós sabemos que não são a essência de ter sido batizado no Espírito. Ter sido batizado no Espírito é dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo vossa vida. Christus vita vestra. Amém.